Queridos irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, eu os cumprimento mais uma vez com a graça e a paz do Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, aí onde você estiver, na sua casa, no trabalho ou em outro ambiente. Que a bênção do Senhor te envolva e também a tua família. Oro a Deus para que você esteja bem, em paz, segurança, que não haja nenhum problema, nenhuma outra dificuldade, que não seja apenas essa de não poder estar levando a sua vida em ritmo normal. Mas isso vai passar, em nome do Senhor. Esse período de quarentena e de pandemia, em nome de Jesus, está na reta final. Em nome do Senhor, vamos crer nisso, né? E em breve, todas as coisas, em nome do Senhor, mais uma vez, irão voltar ao normal. Eu louvo a Deus de todo o meu coração por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos juntos, eu aqui, você aí. Isso virou nosso lema, né? Nossa máxima. Estar juntos, reunidos, ainda que separados, num só espírito, num só coração, nós dedicarmos algum tempo à palavra do Senhor. Hoje eu voltei aqui para o escritório, né? Ontem nós estivemos no templo, no nosso culto de domingo de Ramos, domingo que teve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, foi o nosso tema de ontem. E hoje, segunda-feira, nós vamos entrar então dentro daquele assunto que eu me propus a compartilhar com vocês por alguns dias dessa semana, dentro do Evangelho de João, tá bem? Então pegue a sua Bíblia Sagrada aí e vamos abrir a Bíblia Sagrada, inicialmente, no capítulo 7 do Evangelho de João. Meu abraço a você também, é uma alegria ter você conosco e eu agradeço pelo teu apoio, pela tua bondade em nos acompanhar, participar desse trabalho conjunto de divulgação da palavra do Senhor, compartilhando, curtindo, apoiando e orando, principalmente orando por nós, por todos os que estão pregando a palavra, anunciando o Evangelho, mantendo a comunhão, né? Mantendo o contato, mantendo o nosso vínculo vivo, presente, não importa onde cada um esteja trabalhando. Então, trabalha quem ministra, trabalha quem ouve, compartilha. Então, a Igreja do Senhor está viva e atuante. Bendito seja o Senhor, então, por isso. Muito bem. O Evangelho de João, vamos fazer algumas observaçõezinhas aqui, para depois a gente entrar dentro do assunto do capítulo de número 7, que é o primeiro assunto que nós vamos tratar. Amanhã trataremos de outro, provavelmente, possivelmente quarta-feira de outro, caminhando um pouquinho dentro do livro de João, do Evangelho de João, até chegarmos então na Páscoa, ou na Paixão, perdão, de Jesus, na sua morte na sexta-feira, e também caminhando um pouquinho depois até o domingo da ressurreição. Então eu digo sempre, é o meu entender, eu estou compartilhando para você mais uma vez aquilo que é a minha crença pessoal, a minha fé pessoal com base no que está escrito na palavra de Deus. Então, no seminário se aprende que os 4 evangelhos, eles são distintos, embora em conteúdo comum, eles são distintos ou são distinguidos pela sua forma de escrita, pelo contido como as narrativas dos fatos, por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então se entende que o Evangelho de Mateus, ele foi, pela sua escrita, pelo seu conteúdo, pela sua forma de apresentação, ele foi destinado aos judeus. O Evangelho de Marcos, destinado aos cristãos romanos. E o de Lucas, destinado aos cristãos gregos. Mas o Evangelho de João é visto como um evangelho universal, ele alcança, ele não tem uma nação ou um povo específico, definido, né, para
se dirigir. Ele é universal, ele alcança, ele é dirigido, ele é destinado a todas as pessoas, a todo ser humano, toda pessoa humana, independente de sua origem, do lugar onde esteja, da sua ascendência, qual nação seja, qual época ele viva. Então, é um evangelho que apresenta de uma maneira muito, muito linda, muito singular, muito preciosa a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nesse tratar, ou nesse apresentar o Senhor Jesus, particularmente no que ele ensinou, o Evangelho de João não tem muitos milagres, tem mais tratos pessoais, como o trato do Senhor com Nicodemos, o trato do Senhor com a mulher samaritana, outros momentos particulares do Senhor, muito pessoais, e alguns milagres, mas os milagres que estão presentes, narrados, registrados no Evangelho de João, sempre estão ligados a algum outro fato, alguma outra palavra do Senhor que o traz como necessário até para que se entenda o que está acontecendo. A gente vai ver talvez alguma coisa dentro das nossas limitações, das minhas limitações pessoais. Nós vamos meditar em algumas coisas nessa linha nos próximos dias. Mas o que chama atenção, a minha atenção particularmente, que eu quero repartir com vocês, é que pela narrativa do Evangelho de João, dá para perceber que, não vou dizer que tenha sido por vontade própria de João, que ele tenha imaginado isso, se ocupado com isso, ou que tenha sido ocasional, casual, o que a gente tem aqui como realidade. Não, eu vejo como uma ação do Espírito Santo, através do ministério do evangelista João, que conviveu com o Senhor de perto, era alguém muito querido pelo Senhor, muito próximo do Senhor. Então o Espírito Santo usa o evangelista João para se dedicar de uma maneira muito visível, muito perceptível, muito clara, aos últimos 6 meses do ministério terreno de Jesus Cristo. No meu entender, quando eu vou para a leitura bíblica do Evangelho de João, o meu coração entende que o que está narrado no Evangelho de João, particularmente a partir do capítulo número 7, que nós estamos com ele aberto aí, você com a tua Bíblia aberta, se refere aos últimos 6 meses de ministério, de vida, de presença física do Senhor Jesus aqui na Terra. Eu destaco o fato de que do final do capítulo 12, por exemplo, para você ter ideia, o Evangelho de João tem 21 capítulos, ele termina no capítulo 21. Olha que coisa interessante. Do final do capítulo 12, ou vamos colocar do início do capítulo 13 de João até o capítulo 17, 5 capítulos, 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos, o conteúdo desses capítulos, de 13 a 17, registram o Senhor Jesus dentro do cenáculo com os seus discípulos no momento da celebração, primeiro da Páscoa judaica, que o Senhor celebrou a Páscoa judaica, comeu da erva amarga do cordeiro, do pão ázimo, fez a refeição com seus discípulos e em seguida ele celebra, estabelece, institui a Santa Ceia. Eu ouvi dizer que tem algumas pessoas que, perdoe fazer esse comentário, tá? Perdoa, tá? Estou abrindo parênteses. Diz que não se tem base bíblica para dizer que a ceia é santa, ou chamar de Santa Ceia. Eu refuto isso, confronto isso, porque quem está ali é o próprio Filho de Deus. O pão passa a representar a sua carne e o cálice passa a representar o seu sangue. Há uma ministração toda ali, gloriosa, que vai ser repetida, vai ser mantida, presente, real, com perseverança em toda a história da igreja. É algo santo.
porque ele diz que todas as vezes que nós comermos do pão e bebermos do cálice, nós o estamos homenageando, estamos lembrando dele. E vamos fazer isso, de lembrar a sua morte até que ele venha. Fechei o parênteses. Então, é Santa Ceia sim. Então, do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus está dentro daquele cenáculo, celebrou a Páscoa, estabeleceu a Santa Ceia, tratou com os seus discípulos ali, lavou seus pés a eles, deu-lhes o exemplo, tratou com eles detalhadamente. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus falou para os seus discípulos dentro do cenáculo ali, não fiquem calmos. Eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês, para quando eu vier, pegar vocês e levar para onde eu estiver, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Todas essas palavras, todas essas ministrações, do capítulo 13 até o 17, Jesus está com os seus discípulos dentro daquele cenáculo, antes da sua morte na cruz do Calvário. Capítulo 17 é a oração sacerdotal de Jesus, pelos seus discípulos. Lá ele cita na oração os que estavam ali e os que viriam a crer nele pela palavra, pela pregação daqueles que estavam ali. Outras ovelhas que não eram daquele redil, como o Senhor já havia declarado, e então, glória a Deus, estamos nós aí. Nós somos ovelhas do Senhor que não eram daquele redil, mas que seriam acrescentadas, agregadas, através dos tempos, ao rebanho do Senhor. Bendito seja o Senhor por isso. Sinta-se, considere-se uma ovelha do Senhor. Você homem, você mulher, homens e mulheres de Deus, servos e servas do Senhor, você faz parte do rebanho de Deus. Muito bem. Quando o Senhor Jesus, no capítulo 17, termina a sua oração sacerdotal, diz a palavra, do 18 até o capítulo 20, ele sai. No 18 ele sai de dentro do cenáculo, vai para o Getsêmani para orar. Em seguida ele é preso, levado, é julgado, é condenado, entregue aos romanos, trata lá com Pilatos, depois é levado para o Calvário, crucificado, morto. E ao terceiro dia, no domingo, que a gente chama de domingo de Páscoa, mas não tem nada a ver com Páscoa, a Páscoa já foi celebrada antes, no domingo, então, ele tem a ressurreição do Senhor e as suas revelações, as suas manifestações aos seus discípulos. Então, do 13 ao 17, ele dentro do cenáculo com os seus discípulos, na última Páscoa, no estabelecimento da Santa Ceia, 18 até o 20, todo o processo de julgamento, de prisão, julgamento, condenação, morte e ressurreição. E no 21, como nós vimos alguns dias atrás, ele vai tratar com Pedro lá no Mar da Galileia, na praia do Mar da Galileia, para restaurar Pedro, trazer Pedro de volta. Como nós vimos esta semana ainda, o Senhor restaura aquela... João termina no capítulo 21 e em seguida, não por acaso também, começa o livro de Atos dos Apóstolos. Não é por acaso que está na sequência, eu não acredito em acaso, Deus não tem acaso, Deus não trabalha, aconteceu, ninguém esperava, aconteceu, não, Deus tem tudo planejado. Então, primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, a ascensão do Senhor aos céus, e depois, na sequência, a gente vai ver depois, na semana aí, o que vem, o que acontece com a descida do Espírito Santo. Muito bem, então nós temos aí do 13, vamos colocar assim, do 13 até o 21, a maior parte dos capítulos tratando basicamente de algumas horas da vida do Senhor, os últimos momentos de vida terrena aqui, vida física, humana aqui na Terra. E aí, do capítulo 7 até o 12, lá no capítulo 13 em diante, nós temos a festa da Páscoa. Algumas festas judaicas estão colocadas do capítulo 7 até o capítulo 12 e que nos permitem situar os acontecimentos ou o tempo cronologicamente correndo. Capítulo 7 nós temos aqui uma festa. Mais para frente a gente vai ver na quarta-feira, amanhã é outro assunto, mas na quarta-feira nós vamos ver isso. Na quarta-feira nós vamos estar numa outra festa, num outro momento, depois dessa aqui.
E em seguida, do 13 para frente, nós temos então todo o desfecho, a festa da Páscoa e outras festas que virão depois, que a gente vai comentar durante a semana. Nos capítulos anteriores, do 1 ao 6, a apresentação do Senhor, aquele tratar pessoal do Senhor com algumas pessoas, nós vamos, se o Senhor nos permitir, também cuidar disso em algum momento mais para frente. Mas eu quero me apegar com vocês hoje, um pouquinho, nessa festa do capítulo de número 7, que é a festa dos tabernáculos. Eu, particularmente, estou dizendo, é a minha fé, a palavra não diz isso, é a minha fé pessoal. Tá? Ligo esta festa, associo esta festa também à pessoa do Senhor Jesus de uma maneira mais direta. Eu, pessoalmente, acredito que foi na época da celebração da festa dos tabernáculos, que acontece entre a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro, né? O 7º mês do calendário judaico. Os meses do calendário judaico começam no dia 15 e 16 de cada mês e terminam no dia 14 e dia 15 do mês seguinte. É assim que funciona o calendário judaico. E esta festa, ela é celebrada um pouquinho depois do dia do perdão, do Yom Kippur, né? Lá em Israel, atual, para você saber que já faz parte também da narrativa bíblica. Mas me apegando aqui um pouquinho a essa festa então está sendo celebrada, né, nesse momento aqui, nesse período que corresponde entre a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro. E nessa ocasião, na festa do tabernáculo, ou dos tabernáculos, os judeus se lembravam do tempo que haviam caminhado pelo deserto, morando em tendas, né? Até hoje o povo judeu tem esse costume, particularmente os judeus religiosos. A família constrói cabaninhas do lado de fora e passam alguns dias. A festa dura 7 dias, a gente vai ver aqui, né? E eles relembram a peregrinação pelo deserto. Mas além desse simbolismo, algumas outras coisas, alguns outros valores importantes estão colocados, estão contidos nessa celebração da festa dos tabernáculos. E então nós vamos entrar hoje, caminhar um pouquinho hoje, dentro desse acontecimento, né, dessa festa específica, nesse ano específico, que o apóstolo, que o evangelista João está registrando aqui. Então vamos para a palavra um pouquinho, depois a gente faz mais alguns comentários aqui, dentro do nosso texto aqui. Algumas coisas muito especiais estão colocadas aqui, e que vão permitir a gente entender algumas palavras do Senhor que estão colocadas aqui. Então, capítulo 7, verso 2, diz assim: sempre você tem o texto bíblico aí com vocês, eu leio alguns versículos, por uma questão de ganhar tempo, para a gente não ficar muito extenso aqui, ficar com um tempo muito extenso aqui, para você não cansar. Então, o que eu não leio antes, ou o que eu não leio depois, que é o contexto do texto, você lê aí na tua casa, vai ficar muito mais claro, com mais tranquilidade. Então, diz aqui no verso de número 2: e estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Né? E aí eles vão continuar conversando com o Senhor. Se você pegar o título do capítulo 7, diz: a incredulidade dos irmãos de Jesus. O que está acontecendo aqui João localiza, João situa no tempo, no calendário, no tempo, né, a época em que estas coisas estão acontecendo. Então ele está dizendo, olha, nós estamos, João narrando, estava próxima à festa dos tabernáculos. O verão está terminando, vai começar o outono, tempo de chuva, tempo de final de colheita.
Então, essa é a época em que a festa dos tabernáculos é celebrada. E quando estava próxima a festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus, a família dele, que não acreditava nele, não cria nele, não o via como o Messias, não o viam como sendo o Filho de Deus, dizem para ele o que nós acabamos de ler: olha, sai daqui de casa, sai daqui de Nazaré, sai daqui da Galiléia, vai para a Judéia, vai para Jerusalém, onde as pessoas te vejam. Porque ninguém faz o que você, se é que você faz os milagres que você diz que faz, ou que dizem que você faz. E quem está falando isso para eles, para ele, são os seus irmãos, é a sua família, não é um estranho, não é o fariseu, não é o escriba, não é o sumo sacerdote, os anciãos, não, é a própria família dizendo para ele: sai daqui, aqui se ninguém vai te conhecer, vai embora. Em outras palavras, vai embora, vai para um lugar onde você seja reconhecido, se é que você faz o que você faz. É nesse clima e nesse momento, nessa época, que essas coisas estão acontecendo. Guarde isso, se você puder, anote aí. Isso está acontecendo no final de setembro, começo de outubro, por volta desses dias. Jesus vai responder para eles, irmãos, dizendo assim: olha, eu não vou. Verso de número, deixa eu ver aqui, verso de número 8. Verso de número 8, vamos ver o que o Senhor diz. Subi vós a esta festa. Eles disseram: vai para lá, está a festa, agora aproveita a ocasião que está todo mundo lá em Jerusalém, todo mundo é obrigado a ir para Jerusalém. Então vai lá e se mostra, se apresenta, faz milagre, deixa o povo te ver. Então no verso 8, Jesus diz, depois de dizer: o mundo não pode reprovar vocês porque vocês são, mas a mim aqui ele reprova, Ele reprova porque eu condeno as obras que ele faz. No verso 8, vamos lá. Subi vós, pois, a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Ainda não é hora de eu morrer. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. No verso 10, mas depois, ou mais quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Então, tá bom, os irmãos foram, a família foi, ele disse: não vou agora, vou depois. E depois que os seus irmãos foram, algum tempo depois que os seus irmãos foram, ele também foi. Ele chega em Jerusalém, ele chega durante a celebração da festa, ele está próximo de Jerusalém, ou está em Jerusalém, mas ele não se apresenta, ele não se manifesta, ele fica, como a gente acabou de ler, ocultamente, ele vai lá em segredo, ele não se apresenta não. E diz o verso 11 em diante, você tem tranquilidade para ler aí depois, que estava todo mundo alvoroçado: cadê ele, cadê ele, cadê ele, onde está, ele não vem? E havia muitos comentários a respeito da pessoa do Senhor Jesus. A festa era dos tabernáculos, mas ele era o assunto ali presente no meio do povo que estava ali. Onde está ele? E alguns falavam bem dele, é o que diz o texto, outros falavam mal dele. Não havia um consenso a respeito da pessoa de Jesus. Alguns diziam que ele era uma pessoa boa, e outros diziam que ele era alguém que iludia o povo, que enganava o povo. E era nesse clima, ou foi nesse clima, existente ali durante a festa dos tabernáculos. Eu estou passando alguns detalhes para a gente chegar até onde nós precisamos e vamos chegar em nome do Senhor. É nesse ambiente, ou nesse clima, dentro do templo, que então, no meio da festa, isso está no verso de número 14, no meio da festa, a festa durava 7 dias. Os irmãos saíram da Galiléia para pegar a festa desde o início, desde o começo. Jesus ficou na Galiléia. Depois que os irmãos foram, ele foi, mas foi em oculto, não se apresentou de imediato. Mas diz o verso de número 14, leia comigo aí o verso de número 14, vamos ver aqui. Deixa eu achá-lo aqui para a gente ler junto. Diz aqui no verso
14. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava, né? E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe ele letra, ou letras, não as tendo aprendido? Como é que ele sabe a palavra, como é que ele sabe a lei, como é que ele conhece tudo se ele não aprendeu? E aí vai haver todo um discorrer, o Senhor ensinando, uma conversa, não uma discussão no sentido de briga, mas um confronto de palavras entre o Senhor, porque o Senhor não é reconhecido, né? O que eles dizem é: a gente sabe de onde esse camarada é, a gente conhece a origem dele, e a gente sabe que ele veio da Galiléia, ele veio de Nazaré, e a palavra diz que o Messias vem de Belém, o Messias é da descendência de Davi, o Messias é da tribo de Judá. Então, dá para perceber que eles desconheciam muitas informações a respeito da pessoa de Jesus. Eles achavam que Jesus era só um galileu, e até da Galiléia não vem nada que é bom, nada que seja bom, que você possa dizer que veio da parte de Deus. Então, nesse processo todo, é que Jesus está ali. Da metade da festa para frente, da festa dos tabernáculos, que dura 7 dias, entre a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro, é o tempo em que essa festa é celebrada até hoje, né? Nos dias de hoje, no nosso tempo, os judeus celebram da mesma forma, né? Observam essa festa porque ela faz parte da lei. Eu associo pela palavra, a palavra quem associa, quem liga a pessoa de Jesus a todas as coisas que estão colocadas lá no Velho Testamento, particularmente no Pentateuco, né? Tabernáculo, já citei isso aqui, todas as suas cores, os seus tecidos, os seus utensílios, os materiais dos quais foram feitos, o altar do incenso, se refere a Jesus, Jesus é o nosso intercessor, né? A menorá, né? O castiçal de lâmpadas, Jesus é a luz do mundo, a mesa dos pães da proposição, Jesus é o pão da vida, a arca da aliança, Jesus é a nossa aliança, a bacia para a purificação, Jesus é quem nos purifica, nos lava de todo o nosso pecado. O altar do sacrifício, Ele é o Senhor, Ele foi sacrificado como oferta pelos nossos pecados. Então, eu estou citando, e tem tanta gente muito mais capaz do que eu para aprofundar, para você conhecer, tem muita coisa disponível para você conhecer como Jesus é identificado ou exemplificado ou anunciado nas coisas lá no tabernáculo. Da mesma forma, as festas estabelecidas pelo Senhor, lá na lei, lá no Êxodo, lá no Levítico, lá no Números e Deuteronômio, elas também se associam ao Senhor. Nós vamos ver um pouquinho disso esta semana. Eu, particularmente, associo a festa dos tabernáculos à época do nascimento do Senhor Jesus em Belém. Para mim, ele nasceu no meu coração, pelo que a palavra me dá como indicação, como detalhes. Ele nasceu não em dezembro. Dezembro é outra coisa, não que não deva se comemorar, não se deva celebrar. Eu celebro todos os dias o nascimento do Senhor Jesus. Todos os dias para mim é uma dádiva. Todos os dias eu posso agradecer a Deus pelo nascimento de Jesus. Independente do dia, do mês, do ano, não importa, mas ele nasceu. E o nascer dele aqui trouxe para mim a salvação. Ele veio para me salvar, né? Mas eu penso, eu acredito, no meu coração tranquilo, sereno, não tenho interesse de convencer ninguém disso. A palavra não diz que ele nasceu nesse tempo, durante a festa, mas pelos indicadores bíblicos dá para a gente entender, até por uma palavra profética lá no livro de Zacarias, no capítulo de número 8 de Zacarias, no verso 3, onde Deus, através do ministério de Zacarias, diz: olha, eu estou retornando. Que coisa linda! Hoje eu estava vendo esse versículo, me lembrei de ontem, a nossa meditação lá, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a glória de Deus retornando para dentro da cidade, para dentro do templo, através da pessoa, ou na pessoa de Jesus Cristo. E lá em Zacarias, o Senhor Deus de Israel, ele diz: olha, eu estou retornando a Jerusalém e tabernacularei no meio da cidade, eu viverei no meio da cidade, né? Na Bíblia King James, aqui na Bíblia Rei Tiago, uma Bíblia
de origem inglesa, muito reconhecida. O termo usado, o verbo usado ali é tabernacular. Tabernáculo é uma figura de linguagem muito usada dentro da Bíblia Sagrada, particularmente no Novo Testamento, para representar o corpo físico. Quando esse tabernáculo se desfizer, diz Paulo, né? Você conhece a palavra aí. Mas vamos voltar aqui. Eu me empolgo e acabo saindo do texto. Você vai me dar um desconto, por favor. Somos amigos sentados em volta, amigos e amigas, sentados em volta de uma mesa, repartindo, compartilhando, meditando na palavra do Senhor. Muito bem. No meio da festa, então, dessa festa do tabernáculo, já deveriam ter ter sido passados 3 ou 4 dias, Jesus se apresenta a eles, estou repetindo, e tem ali alguns momentos de compartilhar, de ministrar, de ensino, como diz a palavra aqui. Ele recebe alguns soldados do templo, alguns guardas do templo que foram enviados para prendê-lo, mas eles não conseguem tocar no Senhor porque a autoridade de Deus estava presente ali e não havia chegado o tempo do Senhor Jesus. Leia isso, está dentro do texto aí do capítulo 7 e capítulo 8. Capítulo 7 e capítulo 8, eles transcorrem, eles envolvem ou estão acontecendo durante a festa dos tabernáculos. Muito bem. No verso de número, vamos para lá, no verso de número 37, vamos lá para o 37, que é onde eu quero chegar com vocês então. Fizemos essa identificação, nos situamos na história, entramos dentro do templo no mês de setembro, começo de outubro, na festa dos tabernáculos. Jesus está ali ensinando, já passaram-se os dias da festa, e agora no verso de número 37 em diante, João registra o fim da festa dos tabernáculos, o 7º dia da festa do tabernáculo, ou o grande dia da festa, que a gente vai ler aqui, o encerramento da festa, que incluía alguma coisa muito especial que eu vou repartir com vocês aqui. Está à disposição da gente. Vamos lá, capítulo 7 ainda, o verso de número 37 em diante. 37 diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e gritou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Verso número 39 ainda. E isso disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Verdadeiramente este é o profeta. E talvez na tua Bíblia aí, profeta aí esteja com letra maiúscula, P maiúsculo de profeta. A gente já vai conversar a respeito disso. Há uma menção aqui, uma identificação de um profeta específico. Já vamos adiantar, esse profeta que eles dizem aqui, olha, verdadeiramente esse homem é o profeta, eles estão fazendo uma referência àquele profeta que Moisés, lá na lei, anunciou que Deus iria levantar. Moisés diz: olha, o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. Vocês devem ouvir o que ele disser. E há de ser que aquele que não ouvir o que ele disser, não abraçar, não obedecer o que ele disser, será destruído, será cortado, né, da presença do Senhor. É uma palavra lá de Moisés. Então o que eles estão dizendo aqui, ó, esse homem verdadeiramente é aquele profeta que Moisés anunciou. Muito bem, mas antes de chegar nesse detalhezinho aqui, vamos lá para onde é o assunto, a essência do que nós queremos compartilhar hoje aqui com você. Muito bem. No último dia da festa, o grande dia, o final da festa, Jesus então
Acabamos de ler. Ele fica em pé e grita: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior, nascerão, brotarão do seu ventre, do seu interior. Para que nós entendamos o que o Senhor está fazendo aqui, que peso tem esse convite, e que está ligado a alguns outros pontos que nós vamos ver, um deles amanhã, em nome do Senhor. Para esse momento, para que a gente entenda esse momento, nós somos informados, isso está no comentário judaico do Novo Testamento, comentário judaico do Novo Testamento, da editora Atos, de um pastor e escritor inglês chamado David Stern, que é um judeu messiânico. Ele, com muita precisão, como era judeu, como é judeu, e crendo em Jesus Cristo, ele traz algumas informações para a gente que são preciosas. E nesse comentário ele explica o seguinte: nos 7 dias da festa do tabernáculo, durante os 7 dias da festa do tabernáculo, a partir do primeiro até o último, um sacerdote especialmente designado, é um judeu falando de um ritual judaico. Então ele explica: durante a festa do tabernáculo, cada dia, um sacerdote determinado ia até a fonte de Siloé com um cântaro de ouro, enchia esse cântaro de ouro de água do tanque de Siloé e trazia até o sumo sacerdote, entregava para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote despejava essa água trazida do tanque de Siloé em uma bacia, diante do altar do Senhor. E essa água era colocada ali. Então, primeiro dia trazia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, cada dia um cântaro de água, um cântaro de ouro, cheio de água do tanque de Siloé, era trazido por um sacerdote escolhido, que entregava ao sumo sacerdote, e esse despejava numa bacia diante do altar. No último dia da festa, o grande dia da festa, esse último derramar de água ali era especial, porque todas as turmas, as 24 turmas dos sacerdotes, se reuniam ali com trombetas, com cânticos, o povo com palmas, com plantas, com cânticos, e ele identifica os cânticos que eram cantados naquele momento. Eram os textos dos Salmos 113 ao 118, que clama por salvação, Hosana, salva-nos. Era um pedido nesse ato do último dia, quando eles estavam ali festivos, alegres, com som de trombeta, com cânticos, com música, com brados de júbilo, com uma oração por salvação. Nesse dia, então, no derramar de água mais preciso, mais importante no fim da festa, com todo esse júbilo, com toda essa ministração, com esse culto todo ao Senhor, então Jesus diz, clamando: se alguém tem sede, se alguém precisa da água, venha a mim e beba, que eu vou fazer que na vida dele, dentro dele, brote, jorre, nasça uma fonte de água viva. Água viva é água corrente. Todas as vezes que você lê água viva na Bíblia Sagrada, quer dizer uma água não parada, é uma água que corre, é uma água como um riacho, não é uma água parada apenas como se fosse um poço. E o que Jesus diz é que quem crê nele, rios de água viva correrão do interior dessa pessoa, brotarão lá. Então, no momento, tem todo um significado, tem todo um porquê Jesus clama dessa forma, como ele convida esse povo, e diante desse clamor dele, diante de todo aquele momento, imagine todo aquele cenário glorioso, Jesus então se levanta e diz: olha, eu sou a água,
Eu sou o que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo salvação, a salvação está aqui. Vocês estão pedindo bênção, né? Não só a bênção da chuva para a terra, mas que vocês estão orando ao Senhor, né? Para que o Espírito prometido lá em Joel caia, seja derramado sobre vocês. Eu sou a fonte, venha para mim, ou venha até a mim, que você vai ter essa fonte dentro de você. Aí a gente entende. E foi muito glorioso para mim quando eu vi isso pela primeira vez. Então ele não está simplesmente dando um brado qualquer. Ele está dentro do que é a essência da festa. Ele está dentro do que é o ritual, a liturgia da festa. Dizendo, olha, vocês estão procurando água, né? Vocês estão pedindo água do céu, então está aqui a água, Deus provendo para você, oferecendo para vocês. Essa é a essência desse momento. Alguns dizem, ele é o profeta. Ele verdadeiramente é o profeta. Mas quando você continua a leitura, ainda que esse brado, esse convite tremendo, glorioso do Senhor, totalmente embasado na palavra e nas promessas de Deus para o povo, o que aconteceu foi que eles rejeitaram o Senhor. A Bíblia diz que eles não aceitaram. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente não acredita. A gente diz, tem que prender esse camarada e tirar ele de circulação. Mas houve uma discussão lá, alguns recebendo, apoiando, acreditando, e uma boa parte não. E o que diz o texto, para nós encerrarmos a nossa participação de hoje, o nosso caminhar de hoje? O que diz o texto no verso de número, capítulo 7, lá no verso de número 53, houve uma discussão tremenda, né, entre eles, né, dizendo, olha, se alguém quiser crer, problema de cada um, nós não cremos. Né? E houve uma discussão, uma dissensão, a rejeição estava expressa, já havia clamor, o convite do Senhor foi totalmente ignorado, foi desprezado. E é interessante, irmãos, né? A gente vai ver isso. Vou deixar esse texto que eu ia citar hoje, vou deixar para amanhã. Fica aí na expectativa, tá bom? Porque já estava profetizado lá no Velho Testamento essa rejeição aqui, que está manifesta, expressa, né, totalmente identificável dentro do capítulo de número 7. E a discussão, a dissensão, a divisão foi tão intensa entre eles que a Bíblia diz aqui, no verso de número 53, e cada um foi para a sua casa. Então, você já viu alguma coisa vindo da Galileia de bom? Já viu algum profeta vindo da Galileia? Você também é da Galileia, por isso que você apoia ele. Foi uma discussão lá, a respeito do momento, a respeito da pessoa do Senhor, que causou uma dissensão lá, provocou algumas ofensas recíprocas ali. Mas o essencial é dizer que a rejeição do Senhor aconteceu aqui. Aqueles homens, aquele povo que estava ali dentro do templo, festejando a festa, dentro de todo aquele ambiente tremendo, a água do tanque de Siloé, trazida, toda aquela festa, a festa das trombetas, o tocar das trombetas, dos instrumentos musicais. Jesus se apresenta com toda a autoridade, dizendo para eles, olha, o que vocês estão desejando está aqui. Vocês vão buscar água no tanque de Siloé. Qual é o significado do termo Siloé? É o tanque do enviado. Siloé quer dizer, a gente vai ver mais uma vez isso amanhã. O tanque de Siloé, ou o nome Siloé, quer dizer enviado. Eles iam até o tanque do enviado, pegavam água no tanque do enviado, traziam para dentro do templo, derramavam diante do altar de Deus, dizendo, Senhor, nos envia o Messias. Aí o Messias está ali com eles, diz, olha, o Messias sou eu sou a fonte da água que vocês precisam. E eles dizem, não, você não é não. Sabe, isso acontece hoje ainda.
Não só para os judeus. Os judeus, a maioria não recebe, não reconhece Jesus como Messias. Mas hoje Jesus não é só Salvador para os judeus, perdão. Ele não é o Messias dos judeus só. Ele é o Salvador de toda a nação, de todo homem, de toda mulher, em todos os tempos. Ele quer ser o Salvador, ele continua chamando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você conhece o texto bíblico. A salvação continua sendo oferecida hoje ao homem e à mulher, através da pessoa do Senhor Jesus. Aceite Jesus como teu Salvador se você ainda não aceitou. E para você que já é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um moço de Deus, uma moça de Deus, um ancião de Deus, uma anciã de Deus, você que tem uma família que serve ao Senhor, o propósito da palavra é te fazer conhecer e ter paz sobre quem é esse Jesus que você professa como sendo o teu Senhor e o teu Salvador. Ele é a fonte da água da vida. E você pode testemunhar, junto comigo, que esta palavra, esta promessa do Senhor, tem se cumprido na nossa vida. Há um rio de água viva correndo dentro do nosso interior. Nós vimos aqui como justificativa, né, do convite do Senhor, dizendo, olha, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz as Escrituras, se você está com sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Nós vemos aqui que ele estava dizendo a respeito do Espírito Santo que haveria de ser derramado. Não havia ainda sido derramado a unção do Espírito, o poder do Espírito, a presença do Espírito Santo de Deus sobre as pessoas, porque, nós vemos aí, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ele ainda não havia morrido e ressuscitado. O ser glorificado a que se refere a palavra é a passagem dele pela morte e pela sua ressurreição. Nada a ver com reencarnação. A sua morte e a sua ressurreição. Aí, no ressurgir dos mortos, o Senhor foi glorificado. No morrer na cruz, entregar a sua vida pelos nossos pecados, ele foi glorificado. O voltar ao céu, estar sentado à destra de Deus, como nós temos afirmado, nisso o Senhor tem sido glorificado. E quando ele então está já assentado à direita de Deus, aí o Espírito Santo é derramado sobre os seus discípulos, os seus seguidores. Mas isso é um assunto para outro dia desta semana, a gente conversar um pouquinho. Eu quero que você se alegre nessa palavra de hoje. É uma palavra pequena, simples, eu não trouxe nenhuma novidade, é Bíblia Sagrada que você tem aí na tua mão. As informações, ou uma outra informação que eu acrescento aqui dentro do nosso compartilhar, está acessível, ou estão as informações acessíveis a qualquer pessoa, é só procurar que você vai encontrar. O que eu tenho feito, e eu espero que o Espírito de Deus me ajude a fazer, é colocar para você, para nós, dentro de uma sequência, de uma ordem, que permita você ver como a palavra de Deus ela é linda e absolutamente concisa, absolutamente precisa. É uma sequência precisa de acontecimentos, de fatos, de palavras, de manifestações de Deus para abençoar a nossa vida, para nos alcançar com o seu amor e graça. Para hoje é o que eu tenho para você, para nós aqui. Amanhã, se Deus nos permitir, a gente continua, né? Foram para casa, Jesus vai no capítulo 8, ainda durante o período, né, de término da festa, eles vão para casa lá, no dia seguinte tem um oitavo dia, um dia a mais, que eles observam como descanso, está previsto isso na palavra também. Jesus vai para o monte, e aí você tem a narrativa do capítulo 8 também, dentro do momento da festa, e amanhã a gente caminha mais um pouquinho dentro desse livro que é maravilhoso. Sabe, irmãos, eu vou dizer para você, tem alguns personagens, você vai sorrir junto comigo com certeza, tem alguns personagens da Bíblia Sagrada que quando chegar no céu eu quero abraçar. Eu já disse dois, né? Já disse dois, eu disse Jeremias, já disse Zacarias, eu já disse outros personagens. João é outro que eu quero abraçar, apertar.
como esses homens e mulheres que estão na palavra são preciosos para a nossa vida, como Deus tratou com eles, como Deus cuidou deles. Deus também cuida de nós, Deus trata conosco. Amém, queridos? Vamos orar? Pai bendito, nós te glorificamos por esses momentos tão gostosos que nós tivemos na tua presença. Meu Senhor, meditando na tua palavra, nesta segunda-feira. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque o teu Espírito trata conosco e nos alimenta de uma maneira confortante, fortalecida, meu Senhor, para as nossas vidas, que nos fortalece, que nos ajuda a continuar caminhando, que nos anima, Pai, que nos renova. E nós te glorificamos por isso. E te pedimos, continua tratando com o nosso coração. Pai eterno, fortalecendo a nossa fé, firmando os nossos passos, num tempo tão complicado como nós estamos vivendo, numa era tão complicada que nós estamos vivendo, como a que nós estamos vivendo, Pai. Que está muito além da preocupação com uma epidemia, com uma doença. Pai, a maior doença existente no ser humano hoje é o pecado, a iniquidade, o afastamento de Ti. Meu Senhor, e também muitas vezes a frieza, a mornidão, a omissão da Tua igreja, a imobilidade da Tua igreja. Meu Deus, o desinteresse da igreja pela Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, que nós sejamos despertos e despertados pelo Teu Espírito e tomemos diante de Ti uma posição de vida, de frutos e de adoração e serviço para o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos hoje e sempre, Senhor. Amém e amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por esses momentos, então, que passamos aqui. Amanhã nós estamos de volta, tá bem? Para mais um caminhazinho, mais uma etapazinha amanhã dentro do Evangelho de João, tá bem? Que a graça do Senhor fique contigo, com a tua família, com toda a tua casa. Obrigado, continue conosco lá no nosso WhatsApp, na nossa página do Facebook aqui, também lá compartilhando as mensagens do nosso canal do YouTube. No YouTube, Igreja O Brasil para Cristo, Vila Carrão. Página do Face você tem aí, mas se quiser compartilhar e anunciar entre os seus amigos, né? Você conhece Igreja O Brasil para Cristo, Ministério Vila Carrão. E no WhatsApp, o nosso número é o 2098-0314 aqui em São Paulo, capital. Deus te abençoe, o meu abraço, queridos. Deus te guarde em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Uma boa noite em nome de Jesus e até amanhã. Sempre dizendo que a lâmpada não vai se apagar. Em nome de Jesus. Um abraço.